O relógio marca 2h37 da manhã quando eu ouço um som agudo e distinto que me tira do sono inquieto. Não é o vento batendo nas janelas, nem o zumbido distante das ruas da cidade. É algo mais próximo, mais pessoal. Vidro quebrando. Eu jogo as cobertas para o lado, o ar frio do quarto provocando minha pele enquanto eu procuro pela minha hobby. Meus pés mal tocam o chão enquanto desço as escadas apressadamente, minha mente correndo com 1000 possibilidades, nenhuma delas boa. A sala de estar está escura, as sombras da noite se comprimindo de todos os cantos, mas meus olhos são atraídos para a entrada da garagem lá fora. Lá, sob a luz pálida do poste de iluminação, eu vejo meu carro, meu orgulho e alegria, com o para-brisa estilhaçado em uma teia de rachaduras. Mas o que chama mais a minha atenção do que o dano é o movimento dentro do carro, as figuras inconfundíveis de duas pessoas se desenrolando apressadamente. O que diabos? As palavras escapam dos meus lábios em um sussurro sem fôlego, a descrença me mantendo congelado no lugar por um momento a mais. A porta do motorista se abre com um rangido, e um homem tropeça para fora, com a camisa meio abotoada, o cabelo um caos. Meu sangue gelado enquanto a porta do passageiro se abre em seguida, e ela sai Salissa, minha esposa. Seu vestido está torcido, o batom borrado, e o olhar em seus olhos quando ela finalmente me vê parado ali é de puro pânico descontrolado. James, não é o que parece, ela gagueja, segurando seu vestido como se ele pudesse protegê-la da verdade que acabou de desabar sobre nós. Meus punhos se fecham, a traição queimando quente no meu peito. Não é o que parece? Você acha que eu sou cego, Alyssa? Minha voz sobe, rachando com o esforço de conter a raiva que está ameaçando explodir. O homem ao lado delas, alguém que eu não reconheço, e sempre fiz questão de conhecer todos na vida de Alyssa, se agita desconfortavelmente. Ele não encontra meu olhar, um covarde por completo. Quem diabos é esse? Eu exijo, apontando um dedo trêmulo para ele. Os olhos de Alyssa se desviam para ele, depois voltam para mim. Não é importante. Não é importante? A incredulidade na minha voz parece uma faca torcendo no meu estômago. Você está aqui fora, no meu carro, no meio da noite, com um estranho, e acha que não é importante? James, por favor, ela implora, dando um passo à frente, mas eu recuo, levantando as mãos para mantê-la à distância. O pensamento de ela me tocar agora faz minha pele se arrepiar. Não. Apenas não, eu aviso, minha voz caindo para um tom perigoso. Há quanto tempo, Alyssa? Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesita, e o silêncio que se segue é mais condenatório do que qualquer confissão que ela pudesse ter oferecido. Responda-me. Eu grito, a força disso ecoando na noite silenciosa. Não sei, ela sussurra finalmente, os olhos abaixados, e é como um soco no estômago. Todas aquelas noites em que ela chegou tarde em casa, todas as vezes em que parecia distraída, tudo isso desaba sobre mim em uma onda nauseante de percepção. Não sabe? Ou não quer dizer? Eu sibilo, cada palavra carregada de veneno. Por favor, James, eu nunca quis que você descobrisse assim, ela diz, e agora há um tom de lágrimas na voz dela, mas isso só alimenta minha raiva. Oh, então você estava planejando manter isso em segredo para sempre, é isso? Apenas continuar mentindo na minha cara? Minha voz está tremendo, mas eu não me importo. Estou longe demais agora. O homem finalmente fala, sua voz um murmúrio tímido. Olha, cara, nós não queríamos que isso acontecesse. Apenas aconteceu. Eu me volto para ele, minha raiva ardendo. Cale a boca. Você não tem o direito de explicar. Você não tem o direito de dizer nada. Ele recua, claramente não acostumado com confronto, e eu saboreio o medo em seus olhos. Ele deveria estar com medo. Ambos deveriam estar. Eu não posso acreditar nisso, eu digo, mais para mim mesmo do que para eles, minha voz tremendo com descrença. Eu confiei em você, Alyssa. Eu te amei. E é assim que você me recompensa? Lágrimas escorrem pelo rosto dela agora, mas não fazem nada para suavizar a dureza que tomou raiz no meu peito.
James, eu sinto muito, ela sussurra. Desculpa. Eu dou uma risada, um som frio e amargo. Você sente muito? Isso deve consertar isso? Você acha que um simples pedido de desculpas vai fazer tudo ficar bem? Ela balança a cabeça, parecendo totalmente despedaçada, mas eu não consigo me sentir piedoso por ela. Não agora. Não depois de tudo. Saia, eu digo, minha voz morta e sem emoção. O quê? A cabeça dela se ergue, confusão e medo misturando-se em seus olhos. Eu disse, saia. Ambos. Eu não quero ver nenhum de vocês novamente. Nunca mais. James, por favor, vamos conversar sobre isso. Salissa começa, mas eu a interrompo com um gesto brusco. Não há nada para conversar. Você fez sua escolha, agora viva com ela. Saia da minha casa e não volte. Ela me olha, com os olhos grandes e suplicantes, mas eu estou decidido. Dei a ela oportunidades suficientes, tempo e confiança, e ela jogou tudo fora. Eu viro as costas para ela, para os dois, e volto para dentro da casa. Não olho para trás enquanto fecho a porta atrás de mim, o som das suas vozes abafadas desaparecendo ao fundo enquanto eu tranco a porta. Minhas mãos estão tremendo, meu coração batendo tão forte que parece que pode explodir do meu peito, mas eu forço-me a respirar, a me concentrar. No silêncio da casa, eu posso sentir as rachaduras se formando na minha determinação, as bordas da minha raiva se desgastando à medida que a realidade do que aconteceu começa a se instalar. Mas eu não posso me permitir desmoronar agora. Há muito a fazer, muito a pensar. Caminho até a cozinha, cada passo parece feito de chumbo, e me sirvo de uma bebida. O copo treme em minha mão enquanto eu o esvazio de uma vez, o ardor do álcool fazendo pouco para entorpecer a dor que se enraizou dentro de mim. Eu sei o que tenho que fazer. Isso não é algo que eu posso perdoar, algo que eu posso ignorar. Alissa fez sua escolha, e agora eu tenho que fazer a minha. Eu não posso deixar que eles fiquem impunes. Eu não vou. Sirvo outra bebida, mas desta vez eu a bebo lentamente, deixando o calor se espalhar por mim enquanto começo a planejar. Vingança não é apenas sobre machucar eles, é sobre retomar o controle, sobre garantir que eles nunca se esqueçam do que fizeram. Eu não vou ser a vítima nesta história. Eu serei aquele que escreve o final. E vai ser muito mais satisfatório do que um pedido de desculpas. A luz da manhã filtra-se pelas persianas, um contraste agudo com a nuvem escura que paira sobre mim. O sono não veio fácil após a revelação de ontem à noite. Toda vez que eu fechava os olhos, tudo o que eu conseguia ver era Alissa, seu rosto carregado de culpa, e aquele homem estranho que virou meu mundo de cabeça para baixo. Estou sentado à mesa da cozinha, olhando para a xícara de café intocada à minha frente, quando meu telefone vibra. É uma mensagem de Marcos, meu melhor amigo desde a faculdade. Reunião no The Black Swan esta noite. Esteja lá. Marcos não perde palavras, mas ele não precisa. Ele me conhece bem o suficiente para perceber quando algo está errado, e eu suspeito que ele já sabe o que aconteceu. Notícias se espalham rápido em nosso círculo. Respiro fundo, decidindo que preciso sair dessa casa antes que as paredes comecem a se fechar sobre mim. A viagem para o meu escritório parece surreal, o mundo lá fora continuando como se nada tivesse mudado, como se minha vida não tivesse acabado de ser destruída em pedaços. Mas acabou, e a raiva crescente dentro de mim não me deixa esquecer isso. O dia se arrasta, com cada e-mail e telefonema se fundindo no próximo, até que finalmente olho para o relógio e vejo que é hora de encontrar Marcos. O Black Swan é um refúgio familiar, um bar com iluminação fraca onde os frequentadores não fazem perguntas e os bartenders sabem como servir uma bebida que ajuda a aliviar o estresse. Chego primeiro, deslizando para nossa cabine habitual no canto dos fundos. O painel de madeira e o baixo zumbido de conversas oferecem um tipo estranho de conforto, um lugar onde posso fingir, se apenas por um momento, que as coisas estão normais. Marcos entra alguns minutos depois, sua estatura alta e confiança fácil atraindo olhares enquanto ele se dirige para a cabine. Ele sempre foi o tipo de cara que entra em uma sala e a domina, o oposto de como me sinto agora.
James, ele me cumprimenta com um aceno, deslizando para o assento em frente a mim. Marcos. Minha voz sai rouca, traindo a turbulência dentro de mim. Ele não perde tempo com conversa fiada. Eu ouvi sobre a Alissa. Claro que ouviu. Eu aceno com a cabeça, o nó no meu estômago se apertando. Está pior do que você imagina. Sua testa se franze enquanto ele se inclina para a frente, baixando a voz. O que aconteceu? Eu conto a ele tudo o vidro estilhaçado, o estranho, as negações desesperadas de Alissa. Ele ouve sem interromper, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Jesus, James, ele diz quando eu termino, passando a mão pelo cabelo cortado curto. Eu sabia que as coisas estavam difíceis entre vocês dois, mas isso. Eu não esperava por isso, eu admito, as palavras soando amargas na minha língua. Pois é, agora você sabe. Então, qual é o plano? Olho para ele, vendo o olhar determinado em seus olhos. Marcos sempre foi o tipo de pessoa que toma a iniciativa, que lida com problemas de frente. Agora, eu preciso desse tipo de resolução. Eu quero que eles paguem, eu digo, a raiva ressurgindo, queimando os últimos vestígios de dúvida. Eu não vou apenas sair andando e deixar que eles fiquem impunes. Um sorriso lento se espalha pelo rosto de Marcos, um tipo que não chega aos olhos. Bom. Era isso que eu esperava ouvir. Somos interrompidos pela chegada da garçonete, uma mulher pequena com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Ela anota nossos pedidos: whisky para Marcos, mais um café para mim antes de desaparecer na multidão. Quando ela vai embora, Marcos se inclina mais perto, baixando ainda mais a voz. Você sabe que tenho contatos, pessoas que podem ajudar com situações como essa. Eu aceno com a cabeça, sabendo exatamente o que ele quer dizer. O trabalho de Marcos sempre esteve na borda da legalidade, e ele nunca foi tímido em cruzar essa linha quando necessário. Eu preciso de informações, eu digo, a decisão saindo mais facilmente do que eu esperava. Preciso saber quem é esse cara, tudo sobre ele. O sorriso de Marcos se amplia. Considere feito. E Alissa? Vou me divorciar dela, eu digo, as palavras parecendo um alívio, uma separação final dos laços que me prenderam a ela. Mas primeiro, quero ter certeza de que ela saiba exatamente o que está perdendo. Ele levanta o copo para mim, um brinde ao caminho sombrio que estamos prestes a trilhar. Há novos começos, então. Nossas bebidas chegam, e caímos em silêncio, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. O plano é simples, mas a execução será tudo menos isso. Ambos sabemos que isso não é apenas sobre vingança, é sobre retomar o controle, sobre garantir que as pessoas que me traíram sintam a mesma dor em que estive afundado. Enquanto terminamos nossas bebidas e nos preparamos para sair, Marcos dá um tapa no meu ombro. Você sabe onde me encontrar se precisar de alguma coisa. Obrigado, Marcos. É a única resposta que consigo dar, mas ele entende. Sempre entende. Ao sair do bar, o ar da noite me atinge como um jato de água fria, clareando a névoa da minha mente. Eu não vou voltar para aquela casa vazia esta noite. Não faz sentido tentar dormir quando tudo o que farei será reviver as últimas 24 horas repetidamente. Em vez disso, me vejo dirigindo, as luzes da cidade se misturando em riscos enquanto navego pelas ruas familiares. Acabo em um parque na periferia da cidade, um lugar onde Alice e eu costumávamos ir quando começamos a namorar. Parece uma eternidade atrás, e as memórias que antes traziam conforto agora apenas aprofundam a dor. Saio do carro, os sons da noite preenchendo o ar, grilos cantando, o zumbido distante do tráfego. Há um banco perto do lago onde costumávamos sentar, e me dirijo para lá, afundando na madeira desgastada. Por um momento, permito-me sentir o peso de tudo, o sentimento de traição, a raiva, o esmagador senso de perda. Mas não dura muito. Não posso me permitir afundar na autocomiseração, especialmente quando há trabalho a ser feito. Meu telefone vibra novamente, uma mensagem de Marcos. Tenho uma pista sobre o cara. O nome é Kevin. Vou investigar mais e te aviso. Kevin.
O nome me dá um choque, fazendo tudo parecer mais real, mais tangível. Isso não é mais um inimigo sem rosto, ele é uma pessoa real com um nome, uma vida, e ele vai se arrepender profundamente de ter cruzado o meu caminho. Respondo com um simples obrigado, e guardo o telefone de volta no bolso. Minha mente já está correndo, formulando planos, considerando todos os ângulos possíveis. Isso é apenas o começo, o primeiro passo em uma derrubada calculada e meticulosa. Enquanto me sento ali, olhando para a água escura do lago, sinto uma clareza que não experimentei em dias. O medo, a incertezas, tudo isso desaparece, deixando para trás uma determinação fria e focada. Kevin e Alyssa acham que venceram, que escaparam da traição deles. Mas eles não têm ideia do que está por vir. Eles não têm ideia com quem mexeram. Quando finalmente saio do parque, a primeira luz da manhã está surgindo no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Um novo dia está começando, e com ele, um novo capítulo da minha vida, onde eu não sou a vítima, mas quem está no controle. E vou garantir, com todas as minhas forças, que quando tudo terminar, eles vão desejar nunca ter me subestimado. O som da campainha ecoa pela casa, cortando o silêncio como uma faca. Não estou esperando ninguém, mas sei quem é antes mesmo de chegar à porta. Marcos nunca deixa uma pista esfriar, e posso sentir o peso do que está por vir enquanto abro a porta. Ele está lá com aquele mesmo comportamento tranquilo e confiante, uma pasta Manila debaixo do braço. Ele entra sem dizer uma palavra, olhando ao redor da casa com um olhar experiente. Precisamos conversar, diz ele, seu tom não deixando espaço para discussão. O conduzo até a sala de estar, onde ele joga a pasta sobre a mesa de centro com um gesto casual do pulso. Isto, ele diz, apontando para a pasta, é tudo o que você precisa saber sobre o Kevin. Eu encaro a pasta, meu coração acelerado com uma mistura de antecipação e medo. O que tem aí dentro? A vida dele, James. Endereço, emprego, passatempos e algumas coisas que ele provavelmente não gostaria que ninguém soubesse. Eu pego a pasta, meus dedos tremendo ligeiramente enquanto a abro. Dentro estão páginas de informações, fotos e documentos, vida de Kevin exposta em detalhes nítidos. Marcos não está brincando quando diz que é tudo, há cópias de e-mails, registros financeiros e até uma foto dele com Alyssa que faz meu sangue ferver novamente. Ele é um verdadeiro problema, continua Marcos, observando minha reação de perto. Foi casado 2 vezes antes, ambas acabando em divórcios feios. Tem uma reputação de mulherengo, e pelo que eu descobri, acumulou uma boa quantia de dívidas com jogos de azar. Então ele é um perdedor, murmuro, folheando as páginas. Mais ou menos. Mas o problema é que caras como ele não caem fácil. Ele é escorregadio, sabe como esconder suas pegadas. Precisamos ser cuidadosos. Aceno com a cabeça, minha mente já correndo com possibilidades. Como podemos usar isso? Marcos se recosta no sofá, com os braços cruzados. Primeiro, precisamos conhecê-los, suas rotinas, seus hábitos. Ele é um ser de hábitos, sempre vai à mesma academia, ao mesmo bar. Podemos usar isso a nosso favor. Você quer que eu o siga? Pergunto, já sabendo a resposta. Não eu, Marcos responde com um sorriso irônico. Você. Agora é o seu jogo, James. Eu vou ajudar com o planejamento, mas você precisa ser o que vai agir. A ideia de seguir esse homem, de chegar perto o suficiente para descobrir suas fraquezas, me dá um frio na barriga. É um jogo perigoso, mas é exatamente o que eu preciso para recuperar o controle. Eu posso fazer isso, digo, fechando a pasta com um aceno firme. Por onde começo? Marcos me dá uma lista de lugares: academia do Kevin, um bar que ele frequenta chamado The Anchor, e uma cafeteria perto do escritório dele. Comece pela academia. Ele está lá todas as manhãs às 6 em ponto. Observe-o, veja o que você pode aprender. Concordo, e com o plano estabelecido, Marcos vai embora, me deixando sozinho com meus pensamentos. A casa parece diferente agora, carregada com a energia do que está por vir.
Não me preocupo em limpar os restos da minha antiga vida que ainda estão espalhados, eles desaparecerão em breve, junto com tudo o que me ligava a Alyssa. Na manhã seguinte, estou estacionado do lado de fora da academia do Kevin às 5h30, com a primeira luz do amanhecer mal tocando o céu. O estacionamento está quase vazio, com apenas alguns carros, um dos quais reconheço das fotos na pasta. Sinto um choque de reconhecimento, a percepção de que isso é real, que estou realmente prestes a fazer isso. Observo enquanto Kevin chega, saindo do carro com a facilidade casual de um homem que acha que não tem com o que se preocupar. Ele é alto, de ombros largos, com uma marcha confiante que me faz render os dentes de raiva. Ele entra na academia sem dar uma segunda olhada, e eu espero alguns minutos antes de segui-lo. A academia está silenciosa, com apenas alguns madrugadores se exercitando. Vejo Kevin imediatamente, ele está na esteira, correndo a um ritmo constante com os olhos fixos na tela à sua frente. Sento-me em um banco próximo, fingindo checar meu telefone enquanto observo pelo canto do olho. Na semana seguinte, faço disso a minha rotina. Todas as manhãs, estou lá, observando-o, aprendendo seus hábitos. Ele é consistente, sempre seguindo o mesmo padrão: esteira, pesos, ducha e depois café na cafeteria do outro lado da rua. É quase fácil demais, como ele é previsível. No final da semana, juntei informações suficientes para começar a planejar meu próximo movimento. Encontro Marcos no The Black Swan novamente, e discutimos os detalhes. Ele tem uma reunião no escritório na segunda-feira, Marcos me diz, com a voz baixa. É uma oportunidade perfeita para entrar, ver o que mais podemos encontrar. Dentro do escritório dele, pergunto, com o estômago apertado de nervos. Marcos acena com a cabeça. Precisamos ser cuidadosos, mas é viável. Tenho um contato que pode nos ajudar a entrar, mas teremos que ser rápidos. Você entra, pega o que puder e sai antes que alguém perceba. É arriscado, mas a ideia de cavar mais fundo na vida do Kevin, de encontrar algo que possa destruí-lo, é tentadora demais para ser ignorada. Vamos fazer isso, concordo, a decisão solidificando-se em minha mente. A segunda-feira chega mais rápido do que eu esperava, e ao meio-dia estou em pé do lado de fora do prédio do escritório do Kevin, com o coração acelerado no peito. O contato de Marcos, um homem magro com uma expressão sombria, me encontra no saguão e me leva a uma entrada de serviço. Ele é eficiente, passando pela segurança com alguns toques rápidos no laptop, e antes que eu perceba, estou dentro. O escritório está silencioso, a maior parte da equipe está fora para o almoço. Eu me deslizo para o escritório do Kevin, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto começo a vasculhar a mesa. Está surpreendentemente arrumado, tudo no seu lugar, mas não demora muito para eu encontrar o que estou procurando: um envelope marcado ou confidencial ou escondido em uma gaveta. Abro-o com rapidez, examinando os documentos dentro. É um contrato, um que liga Kevin a uma série de negócios duvidosos que o arruinariam se viessem à tona. Eu tiro fotos dos papéis com meu telefone, minha respiração acelerando à medida que a adrenalina corre por mim. Os passos ecoam pelo corredor, e eu congelo, com o coração quase parando. Me escondo atrás da mesa assim que a porta se abre, prendendo a respiração enquanto alguém entra no escritório. Ouço a pessoa vasculhando papéis, murmurando para si mesma, mas ela não fica muito tempo. A porta se fecha novamente, e conto até 10 antes de ousar me mover. Saio do escritório com a mesma discrição com que entrei, com as mãos ainda tremendo pela emoção do que acabei de fazer. Marcos está me esperando do lado de fora, e eu lhe entrego o telefone com as fotos, um sorriso se espalhando pelo seu rosto enquanto ele as visualiza. Isso é bom, James. Muito bom. Podemos usar isso. Passamos os dias seguintes elaborando nosso plano, uma forma de vazar os documentos sem que isso se volte contra mim. Marcos cuida dos detalhes, e eu me concentro no próximo passo: se enfrentar Alyssa. Não a vi desde aquela noite, mas sei que é hora. Finalmente o dia chega, e estou em pé do lado de fora da minhas casa, esperando que ela chegue em casa. Ela entra, e posso ver a surpresa em seu rosto quando me vê sentado no sofá. James, ela diz, com a voz incerta. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, digo, com a voz fria e firme.
Sente-se. Ela hesita, mas então se senta à minha frente, seus olhos procurando os meus em busca de algum indício do que está por vir. Eu sei de tudo, começo, observando a cor desaparecer de seu rosto. Eu sei sobre o Kevin, sei sobre as mentiras e sei sobre seus planos. James, eu sei, ela começa, mas eu levanto a mão para interrompê-la. Guarde isso. Não quero ouvir mais mentiras. Inclino-me para a frente, meu olhar fixo no dela. Você vai assinar os papéis do divórcio e vai sair com nada. Se você tentar me enfrentar, eu vou destruir você, Alyssa. Os olhos dela se arregalam em choque, mas posso ver o medo surgindo, a percepção de que ela está perdida. Ela acena com a cabeça, muito atonita para argumentar, e eu empurro os papéis sobre a mesa para ela. Assine-os, digo, com a voz sem espaço para hesitação. Com as mãos trêmulas, ela assina os papéis, e sinto uma estranha sensação de satisfação ao vê-la fazer isso. Isto é apenas o começo, mas é um começo. Quando ela termina, olha para mim, com lágrimas nos olhos. Sinto muito, James. Nunca quis que terminasse assim. Eu também não, respondo, com a voz vazia. Mas é assim que estamos. Vejo-a sair, a porta se fechando atrás dela com uma finalização que parece como um peso saindo dos meus ombros. Está feito. O primeiro passo para recuperar minha vida. Mas enquanto me sento ali, a casa agora verdadeiramente vazia, não posso deixar de sentir que isso está longe de acabar. Kevin ainda está por aí, e ainda há mais para descobrir. E eu vou me certificar de que, quando tudo terminar, tanto ele quanto Alyssa desejarão nunca ter cruzado comigo. A chuva cai em torrentes, o tipo de tempestade implacável que te molha até os ossos em segundos. Estou estacionado do outro lado da rua do apartamento do Kevin, os limpadores de para-brisa trabalhando além do normal para manter a vista clara. Já se passou uma semana desde que Alyssa assinou os papéis do divórcio, uma semana desde que coloquei as peças finais do meu plano em movimento. Esta noite é a noite. O culminar de tudo o que venho trabalhando, e eu não vou deixar o tempo atrapalhar. Vejo a luz na sala de estar do Kevin piscar, iluminando a silhueta de um homem se movendo lá dentro. Meu pulso acelera com antecipação. Marcos me enviou uma mensagem há uma hora, avisando que o Kevin estaria em casa sozinho esta noite e que a Alyssa estava a caminho. Eu não esperava que ela aparecesse, mas, de certa forma, faz sentido. Eles têm tentado manter as coisas em silêncio, mas não há como se esconder da tempestade que está prestes a se desencadear. Espero que ela chegue, com os minutos se arrastando até que finalmente vejo o carro dela estacionar. Ela sai, sua figura borrada pela chuva, mas eu a reconheço instantaneamente. Ela hesita por um momento, olhando para o apartamento do Kevin, antes de se apressar para dentro. Pego o envelope do assento do passageiro e saio para a chuva, a água fria imediatamente encharcando minhas roupas. Não me importo. Este é o momento pelo qual esperei, e não vou deixar nada me distrair dele. A porta do prédio do Kevin está destrancada, e eu entro, meus passos ecoando no corredor vazio. Conheço o layout dos arquivos que Marcos me deu, e não demora para encontrar o apartamento dele. Não me dou ao trabalho de bater. Viro a maçaneta e empurro a porta, que rende em protesto. Dentro, o calor do apartamento é um contraste nítido com a fria chuva lá fora. Kevin e Alyssa estão na sala de estar, e a conversa deles para abruptamente quando eles se viram para me ver na porta. James? A voz de Alyssa está carregada de choque e medo. O que você está fazendo aqui? O rosto de Kevin se endurece, seus olhos se estreitando. Saia, ele diz, com um tom baixo e ameaçador. Não me movo. Em vez disso, seguro o envelope, deixando-o pendurado no ar entre nós. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, Kevin retruca, dando um passo à frente. Eu te disse para sair. Alyssa fica paralisada, seus olhos indo de Kevin para mim, mas ela não diz nada. Está claro que ela não esperava que eu os confrontasse assim, e o medo em seus olhos me dá uma sensação torcida de satisfação. Você está errado, digo, com a voz firme. Há muito o que conversar. Jogo o envelope sobre a mesa de café, os papéis se espalhando pela superfície.
Kevin olha para baixo e vejo o brilho de reconhecimento em seus olhos. Ele sabe exatamente o que são aqueles documentos. O que diabos é isso? Ele exige, mas agora há uma rachadura em sua voz, um toque de incerteza. É a sua vida, Kevin, respondo friamente. Todos os seus pequenos segredos sujos. E eu me certifiquei de que eles vão se tornar muito públicos muito em breve. Alyssa finalmente fala, sua voz tremendo. James, o que você está fazendo? Isso não é você. Você não sabe mais quem eu sou, Alyssa, digo, virando-me para ela. Você se certificou disso. A raiva de Kevin se acende novamente, suas mãos se fechando em punhos. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e me ameaçar? Você não tem nada. Oh, eu tenho muito, contra-argumento, dando um passo mais perto. Tenho o suficiente para arruinar você. Seus negócios, suas dívidas de jogo, seus casos, tudo. Está tudo ali, e tudo vai vir à tona. Ele olha novamente para os papéis, sua confiança vacilando. Você está blefando. Estou, desafio, meu olhar nunca deixando o dele. Quer descobrir? O ambiente está carregado de tensão, o silêncio se esticando enquanto Kevin e eu nos encaramos. Alyssa se move desconfortavelmente, claramente dividida entre nós, mas não se move para defendê-lo. Finalmente, Kevin quebra o contato visual, seus ombros caindo um pouco. O que você quer? Ele pergunta, com a voz quase um sussurro. Eu quero que você saia da minha vida, digo, a finalização das palavras ressoando no ar. Eu quero que vocês dois saiam da minha vida, para sempre. E quero que você entenda exatamente o que perdeu. Alyssa dá um passo à frente, sua voz implorando. James, por favor, podemos resolver isso. Não, Courtois, com a voz áspera. Não há nada para resolver. Você fez sua escolha, e agora tem que viver com ela. As palavras pairam entre nós, pesadas com o peso de tudo o que aconteceu. Posso ver a realização surgindo nos olhos de Alyssa, a compreensão de que este é realmente o fim. Não há volta. Kevin finalmente fala, com um tom resignado. Certo. Você ganhou. Não se trata de ganhar, mas eu não o corrijo. Não é um jogo, e não há vencedores aqui. Apenas perdedores. Viro para sair, minha mão na porta, quando a voz de Alyssa me para. James, espere. Quarto mini. Eu paro, sem me virar. O que? Ela hesita, e quando finalmente fala, sua voz é suave, cheia de arrependimento. Sinto muito. Por tudo. Por um momento, sinto um vislumbre de algo, talvez os últimos vestígios do que tivemos um dia, mas isso é rapidamente apagado pela dura realidade do que aconteceu. É tarde demais para desculpas, Alyssa. Abro a porta e saio na chuva, deixando a porta se fechar atrás de mim. O ar frio me atinge, mas eu mal sinto, minha mente entorpecida com a certeza do que acaba de acontecer. Enquanto caminho de volta para o meu carro, com a chuva caindo ao meu redor, percebo que o ódio que sinto não é apenas por eles. É por mim mesmo, por ter deixado chegar a esse ponto, por permitir que a vingança me consumisse. Mas não há volta agora. Entro no carro, a chuva tamborilando no teto, e apenas fico lá por um momento, olhando para a rua vazia. Tudo está quieto agora, a tempestade dentro de mim finalmente começando a se acalmar. Mas há um vazio oco onde a raiva costumava estar, um vácuo que não sei como preencher. Dirijo para longe do apartamento de Kevin, as luzes da cidade borradas pelo para-brisa encharcado de chuva. Não há satisfação no que fiz, apenas um profundo sentimento de perda. Eu os cortei da minha vida, mas, ao fazer isso, também perdi uma parte de mim mesmo. Os dias que se seguem são um borrão. Eu passo por eles no piloto automático, seguindo as rotinas sem realmente sentir nada. O divórcio é finalizado rapidamente, com Alyssa não contestando nada. Ela vai embora, e eu nunca mais a vejo. A queda de Kevin é rápida e brutal. Os documentos que vazei se espalham como fogo em palha seca, e sua reputação é destruída da noite para o dia. Seus parceiros de negócios o abandonam, e ele fica para juntar os cacos de uma vida despedaçada.
Ouço rumores de que ele deixou a cidade, mas não me importo o suficiente para descobrir se é verdade. Uma noite, algumas semanas depois, estou sozinho no parque onde Alice e eu costumávamos ir, o mesmo parque onde decidi retomar o controle da minha vida. O sol está se pondo, lançando longas sombras sobre a grama, e pela primeira vez em muito tempo, sinto um senso de paz. Pego o meu telefone e rolo pelos contatos até encontrar o nome de Marcos. Envio uma mensagem, apenas um simples obrigado por tudo. Ele responde quase imediatamente, com um emoji de polegar para cima e um curto "o" sempre que precisar. Fico ali até o sol desaparecer abaixo do horizonte, a escuridão se estabelecendo lentamente ao meu redor. A tempestade passou, e o ar está calmo, mas as cicatrizes que ela deixou são profundas. No final, a decepção não destruiu apenas Alice e Kevins, destruiu uma parte de mim também. Mas talvez, apenas talvez, esse seja o preço que eu tive que pagar para seguir em frente. Para deixar o passado para trás e começar de novo. Enquanto me levanto e saio do parque, sei que nunca esquecerei o que aconteceu. Mas também sei que sou mais forte agora, mais duro. A dor me transformou em outra pessoa, alguém que não será mais enganado. E enquanto deixo aquele capítulo da minha vida para trás, faço uma promessa silenciosa a mim mesmo e nunca mais deixarei alguém se aproximar o suficiente para me ferir assim novamente. Nunca.